Estou sempre exausta. Não sei o que fazer para oferecer mais ao meu filho. Nossa, isso é uma realidade, né, das mães, especialmente as que cuidam sozinha dos filhos. Mas uma coisa muito importante que acontece é que às vezes você acha que porque você é mãe, você não é pessoa, você não é mulher, você não existe. O pai também, né? Cada um dá o que tem. Então, se você está muito cansada, muito exausta, primeiro você tem que se ajudar. Se você não se ajudar, dificilmente você vai conseguir oferecer algo a mais para essa criança. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito, pelo menos me ajudou, eu passei por um processo assim, eu tenho uma extrema dificuldade de me organizar, então eu queria fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e eu não conseguia, e eu não organizava coisas simples, porque o que acontece? Nós, geralmente prestamos atenção no que é grande, no que é imenso, e não damos atenção às pequenas coisas. E é o contrário, né? A vida acontece sobremaneira a partir das pequenas coisas. Então eu comecei a me obrigar a colocar o lápis, sabe, na posição certa, a colocar as coisas no lugar, por exemplo. Eu perdi a minha chave, eu passava um tempão procurando para poder sair. Isso é uma coisa que eu tinha, meu Deus do céu, às vezes eu tenho vontade de chorar, porque eu colocava assim e não sabia. Eu acabava de colocar ali e não sabia onde estava. E uma vez eu cheguei a perguntar ao médico se eu estava com algum problema neurológico, porque não era possível. E ele falou assim: você falou que já passou 8 noites sem dormir, então você tem todos os problemas. Porque eu trabalhava de dia, estudava de madrugada, não tem como dormir. E eu passava muitas noites acordada. Então ele falava que eu não podia ter memória mesmo, de jeito nenhum, porque eu não dormia, como é que eu ia ter memória? Então, eu comecei a me obrigar a tentar melhorar essa minha desorganização para que eu tivesse mais saúde mental, inclusive, né? E a energia, ela precisa circular. Então, quando você tem filho, é tudo muito diferente, né? É a casa, você vai sair com o bebê, ali você tem que levar uma mala com você. Além do bebê no colo, você leva uma mala. A maioria das mães andam de ônibus, né? Nem todas andam de Uber. Mesmo se você vai de carro, aí cadeirinha, mala do bebê. Ser mãe sem ajuda é muito difícil. Então, se você conseguir se organizar, essa energia vai circular na tua casa de maneira diferente. Quando você chegar em casa, a energia boa circulou, né? Você abre janela, entra vento, sai vento, e isso ajuda muito, porque a vida é energia em movimento. Então, quando você está dentro do caos, é muito difícil. É para quem tem criança mais ainda, porque não dá para comparar a vida de quem não tem criança em casa com quem tem, né? Você tem mais trabalho, mas também tem mais alegria. Você tem mais cansaço, mas também tem mais felicidade, né? Que é uma coisa que criança consegue transmitir, né, pra gente. Então, se você conseguir se organizar, vai te ajudar demais. Você vai ter mais saúde. As pessoas organizadas, eu sempre falo, elas vivem mais. Porque elas conseguem, se organizar de um jeito que sobra tempo para elas, né? Eu sempre falo que as pessoas organizadas, elas não têm nenhum problema com o tempo. E eu acho isso incrível. Então, se você tiver uma amiga dessas que, que são bem organizadas, pede ajuda. Pede a ajuda de alguém. Porque nem tudo a gente consegue fazer sozinha, né? Eu não sou uma pessoa organizada, mas eu tento fazer isso para me obrigar, porque eu tava ficando louca mesmo, né? Eu não conseguia achar nada, porque eu não dormia, então eu não me lembrava de nada mesmo. Eu vivi uma época assim muito louca, trabalhando, estudando, não tinha tempo para nada. E isso é uma coisa que só leva à enfermidade, à doença, a envelhecer. É uma coisa. Essas pessoas que falam que você não precisa dormir são pessoas completamente irresponsáveis, né? De dizer uma coisa dessas. Todo mundo tem que dormir. O sono é fundamental para a memória, para revigorar a sua saúde, a sua paz e a sua saúde mental. Então você não é uma máquina, né? Você é uma pessoa cansada que precisa ser agradada, precisa ser feliz, precisa de lazer, precisa ouvir a música que você gosta, comer a sobremesa que você prefere. Porque você é mãe, mas antes de ser mãe, você é pessoa. Antes de ser pai, você é pessoa. Precisa ter a sua felicidade concluída, concretizada. Tem que ser mimado também. Precisa de colo, de tudo isso que qualquer pessoa precisa, né? Então, se você conseguir se organizar para se ajudar, com certeza você vai ter mais saúde e vai ficar menos exausto, sem dúvida.